Podcast Radar Esportivo. Oferecimento. Vitrine do Automóvel. A sua loja de novos e seminovos do loteamento Mata Atlântica. TA Locações. Aluguéis de máquinas e equipamentos. Plus. Comunicação visual. JBC Esportes. E Galera Mix. O seu portal de notícias. Siga a gente nas redes sociais. Radar Esportivo. No ar, mais um Radar Esportivo, deixando você muito bem informado sobre o futebol amador de Tijucas. E hoje com muitas novidades, começando o Super Mundial aí, a gente tem comentários do jornalista e fotógrafo Teco Barbero, que hoje vai participar aqui do nosso programa. E quem está comigo aqui mais uma vez para trazer as notícias aqui da nossa cidade é o baixinho da bola, é a celebridade. Estou falando de Valmício Alves. Tudo certo, Valmício? Tudo certo, Rogério. Boa noite. Mais um Radar Esportivo nessa quarta-feira. Quarta-feira aí, que antecede aí feriado de Corpus Christi, né, Valmício? Isso, feriadão aí, tá chegando aí, né? Muita gente vai emendar o feriadão aí, né, Rogério? Exatamente. E, claro, final de semana vai ser de rodada da Série A e Série B. Vamos falando nisso, vamos começar a passar os resultados aí dos jogos da Série A no final de semana? Isso, vamos lá então. Cruzeiro 0, Luziense 1, Renascença 0, União 2, Itatiaia 2, Ave 13 2, R4 Futebol 0, 15 de novembro 4, Real Nordeste 0, Joaia 1. É isso aí, rodada aí então da Série A nesse final de semana que passou, né, Valmir? E vamos passar agora os resultados aí da Série B, então? Isso, vamos passar o resultado da Série B. Nova Geração 0, Flamengo 3, Esporte da Vila 2, Nova Descoberta 1, Monster 0, Beira-Rio 2, Bahia 1, Matusalém 0. Esses são os resultados da Série B, Rogério. E vamos aproveitar também e já passar aí a classificação da Série A para o pessoal saber como é que tá aí. Isso, vamos lá com a classificação então. Vem o Itatiaia na liderança com 16 pontos. Segundo vem o União com 16, o Ave 13 com 14, Luziense com 12. O 15 de novembro vem em quinto lugar com 10 pontos. Joaia em sexto lugar com 8. Renascença vem em sétimo lugar com 8 também. Cruzeiro vem com 7 pontos, está em oitavo, né? Em nono lugar é R4 Futebol. E no último lugar, né? Conhecendo como é que funciona a Série A, né? É o Real Nordeste com 2 pontos, Rogério. Essa é a classificação da Série A no momento. O Itatiaia e União com 16 pontos, né? E isso, Rogério, Itatiaia e União com 16 pontos aí. Duas equipes de ponta, né? E também aquela surpresa de hoje também, né, Rogério? Que deu final de semana que o Itatiaia empatou, primeiro empate do Itatiaia no campeonato, que vem sempre ganhando, né? Lá no começo do campeonato teve uma derrota, né? E agora também teve um empate de 2-2, Rogério. Eles, se tivesse ganhado, estavam com 18 pontos, né? E se eles ganhassem, estavam com 18 pontos, né? Mas agora também deu uma emboladinha ali na frente, ali entre os três primeiros praticamente, né? Que daí logo vem em seguida ali o Ave 13 com 14 pontos. E colado também veio o Luziense com 12 pontos. O Luziense também vem bem na Série A esse ano, né, Rogério? Exatamente. Né? Eles estão bem lá, subiram lá e agora estão colados ali entre o terceiro e eles em quarto lugar. Com 12 e 14 pontos ali. Tá embolando aí na frente aí o campeonato da Série A. E é isso aí, Valmício. Então a gente vai para um intervalinho e daqui a pouquinho a gente volta trazendo aí as rodadas do próximo final de semana e também aí os comentários do Super Mundial de Clubes, que tem 4 times brasileiros, Valmício. Pois é, no Mundial a gente tem ali o Flamengo, temos o Botafogo, o Fluminense e o Palmeiras. Esses são os times que estão representando o nosso futebol brasileiro, né, Rogério, no Super Mundial. Exatamente. E, né, os times brasileiros aí, que o Botafogo estreou com vitória, o Flamengo também, e o Palmeiras e o Fluminense estrearam com empate, mas encararam de frente aí os clubes europeus, Valmício. Isso, estão ali encarando de frente os times que têm uma potência, né, de valores, né, de clubes muito acima, né, do nosso clube brasileiro ali. É uma diferença grande aí no poder financeiro, né? Então... Isso, então não vai ser fácil para os nossos brasileiros, mas esses 4 times aí, Flamengo, o Fluminense, o Botafogo, o Palmeiras, como a gente falou aqui, eu acredito que eles estrearam bem e vão dar uma incomodadinha. Algum brasileiro vai incomodar nesse Mundial aí, Rogério. Exatamente, Valmício. Então daqui a pouquinho você vai saber isso tudo e muito mais com o nosso amigo Teco Barbero no próximo bloco. Até já! Até já, valeu! Radar Esportivo.
Podcast Radar Esportivo. Oferecimento. Vitrine do Automóvel. A sua loja de novos e seminovos do loteamento Mata Atlântica. TA Locações. Aluguéis de máquinas e equipamentos. Plus. Comunicação visual. JBC Esportes. E Galera Mix. O seu portal de notícias. Siga a gente nas redes sociais. Radar Esportivo. Radar Esportivo tá de volta, deixando você muito bem informado sobre o futebol amador de Tijucas. A gente que está no oferecimento de Vitrine do Automóvel, a sua loja de novos e seminovos do loteamento Mata Atlântica. Também Plus Comunicação Visual. Precisou de banner, plotagens, adesivos? A Plus Comunicação Visual é a solução. JBC Esportes, a sua loja de uniformes esportivos, tradição em Tijucas e qualidade com certeza. E também TA Locações. Está reformando ou construindo? A TA Locações tem equipamentos e ferramentas certas para você. Você não precisa mais comprar, basta só alugar com o pessoal da TA Locações. Tem bitoneira, escada, furadeira, tudo que você precisa, só entrar em contato com o pessoal da TA Locações. E aproveitar, né, Valmício, mandar alguns alôs aí especiais, que são o momento do alô, né, do pessoal que tá sempre ligado com a gente. Quero mandar um super abraço aí pro meu amigo o Paulo Feltz, ligadinho com a gente, também o Geraldo, lá do bairro da Praça, ele que é fã do Renascença, né? Ele que trabalha ali no estacionamento da Porto Belo ali também, ligado com a gente. Também gostaria de mandar um super abraço pro Nelson, né? Sempre ligado com a gente também aí, o DJ Júnior, o Salvador Santos, né? Que esse final de semana agora fez uma festa de São João ali no Clube Beira Rio, ali, né? Próximo da Celeste, em Tijucas. E para todo mundo que tá ligado com a gente, claro, aqui no Radar Esportivo, Valmício. É isso, Rogério. Também vamos mandar um abraço pro Paulão, né? Paulão ali que tá passando um momentinho de problema de saúde, né? Mas, Paulão, força aí, vai dar tudo certo aí. Fica com Deus aí. Tamo junto sempre. Sempre o Paulão, né, acompanhando a gente aí, um grande parceiro aí. E Valmício, vamos passar aí os jogos de volta da Série B? Isso, vai ter os jogos de volta, né, ali. Então vai ter Nova Geração versus o Flamengo, né? Esporte da Vila versus Nova Descoberta e Monster versus Beira Rio e Bahia versus Matusalém. Esses serão os jogos da Série B que ali vai decidir, né, os próximos que vão seguir o caminho ali para chegar até a sonhada final, né, Rogério? E alguns times ali vão ficar pelo caminho, né? Eu acredito que vai ser um jogo um pouco mais duro, né, Rogério? Um pouco mais pegado, né? Quem conseguir uma vantagem aí vai estar com um passinho na frente, mas acredito que esse próximo jogo, no final de semana, vai ser muito duro, tá, Rogério? Vai parecer quase igual a estreia, né? Porque é nervosismo, que agora que vai decidir muita coisa, né, Valmício? Isso, vai ter ali o nervosismo, a flor da pele, né? Ali é um jogo bem mais sério ali. Tem time, eu acredito, que vai querer, né, segurar ali, porque saiu com vantagem no primeiro jogo ali. Mas a gente sabe que é um jogo mais pegado, né? É um jogo que mais duro, né? E a gente sempre, vamos pesar aqui, né, Rogério, aos atletas aí que vão disputar nesses próximos jogos aí, né? Que vai ter ali desse quem passar, passou, e quem ficar, ficou. Mas vamos prevalecer, né? Vamos jogar na bola, vamos jogar bonito, vamos jogar um futebol para frente, né? E vamos sempre deixar o nosso campeonato cada vez mais bem falado de Tijucas. Exatamente, né? Com paz no campo, sem briga, sem agressão, né? Respeitando aí as regras, que é o que a gente busca aí. Cartão vermelho para violência nos estádios. Isso aí, Rogério. E vamos então, vamos também para os próximos confrontos aí da Série A também, que já começa a tomar forma, né, Valmício? Isso, a gente já vai chegar na 8ª rodada, então já vai um pouco afunilando ali, praticamente para ver quem vai ficar entre os na frente para ir para os mata-matas ali, né, Rogério? Vamos ali então falar então. Em Joá e Renascença, Luziense e Ave 13, vai ter o Joá e Renascença no Alexandre Sterling Neto, Luziense e Ave 13 no Arthur Tomazoni, União versus R4 Futebol no Cornélio Martins, e 15 de novembro versus Cruzeiro no Miguel de Simas. E também Real Nordeste versus Itatiaia no Manuel Franco de Camargo. Todos esses jogos, Rogério, serão às 15 horas, né? Que antes era às 3, às 15h10, né? Aí mudou, né? Mudou. Os jogos agora serão todos às 15 horas. No famoso relógio popular, ali às 3 horas da tarde, né? Então, esses aí são os próximos jogos aí. No dia 21, a data do próximo jogo da Série A, Rogério. Então, os jogos da Série A no dia 21, sábado, e no dia 22, os jogos da Série B, né, Valmício? Isso. E agora,
Vamos com o nosso comentarista, ele que é jornalista e fotógrafo diretamente de São Paulo, para falar sobre o Super Mundial, sobre a atuação dos clubes brasileiros no Super Mundial. Teco Barbero. Fala, Rogério, fala, Valnício. Uma satisfação enorme estar aqui mais uma vez no Radar Esportivo, agora para falar desse grande evento, né, que é a Copa do Mundo de Clubes. E a gente começa logo com a equipe do Palmeiras, aqui de São Paulo, que fez a sua estreia no domingo contra o Futebol Clube do Porto. Um jogo que muitos davam o clube português como favorito. Mas na prática, o que a gente viu durante todo o jogo foi um Palmeiras bastante incisivo, bastante criativo, com o Estevão tendo a sua principal válvula de escape e como meio de atuação. Criou várias chances, né, até mais do que o Porto ao longo da partida, num jogo que ficou marcado por uma disputa no meio-campo, um pouco amarrado, né? Não com faltas, mas um jogo muito pegado, muito disputado. No fim, acabando 0-0, com as duas equipes brigando de igual para igual, num grupo que não tivemos gol ainda, né? A estreia desse grupo foi no sábado, com o jogo do Inter Miami contra o Al Ahly. Duas equipes que fizeram também um jogo muito equilibrado, cada uma delas teve um tempo a seu favor, mas mesmo com o Lionel Messi no Inter Miami, a equipe não conseguiu tirar o zero do placar. Então, esse grupo ele está indefinido, com todo mundo com um ponto. Agora a gente segue falando do Botafogo, que estreou contra o Seattle Sounders, na casa do adversário. Num jogo que se falou muito que o Botafogo teria a primeira dificuldade, que seria a própria torcida, né? Uma vez que a equipe é a que mais leva torcedores aí aos campos americanos. No entanto, o que a gente viu no jogo foi um Botafogo mandando na partida. Logo no início, a equipe carioca já tomou conta do jogo, dominando a partida, criando as melhores chances, né? Uma vez que a equipe americana não conseguiu entender o esquema tático, né, usado pelo Botafogo, que rapidamente a gente viu então esse domínio de criação de jogadas, até que num cruzamento sai o primeiro gol da equipe gloriosa com o Jair. E aí o jogo foi sendo levado ainda com equilíbrio, mas com poucas chances criadas pela equipe americana, que não entendeu o posicionamento tático, né? E por isso teve muita dificuldade em saídas de bola. E aí a gente viu mais para o fim do primeiro tempo o segundo gol da equipe do Botafogo, né, marcado pelo Igor Jesus, também num cruzamento. Os dois cruzamentos vieram da esquerda e o Igor Jesus então teve a felicidade de acertar uma bela cabeçada no canto, indefensável. E praticamente isso é que definiu a partida, porque no segundo tempo a equipe do Seattle Sounders veio para cima, mudou um pouco a tática, tentando fazer mais movimentações de beirada, mas não conseguiu. A verdade é que o Botafogo foi eficiente na defesa, apesar de ter tomado o gol, né, e ter caído de produção no segundo tempo. Já da metade para o fim do jogo, a equipe toma o gol e realmente cai de produção, e aí entende-se que fez um jogo já defensivo, mas conseguiu um excelente resultado, porque esse grupo, amigos, ele é chamado Grupo da Morte, porque o Botafogo tem duas equipes europeias nesse grupo, né? A gente tem o Paris Saint-Germain e o Atlético de Madrid. E o Botafogo fez uma coisa muito importante, que fez um saldo de que já é muito maior do que o Atlético de Madrid, que vai ser um adversário muito difícil. Se ele conseguir um bom resultado contra o Paris Saint-Germain, por exemplo, um empate, isso vai facilitar muito para que ele ainda tenha uma vantagem contra o Atlético de Madrid na última rodada. Então, Botafogo, a primeira equipe brasileira a vencer nesse Mundial Interclubes.
E agora vamos falar do Flamengo, que estreou nessa última segunda-feira contra a equipe tunisiana do Esperance. Um jogo que, para quem conhece a equipe carioca, dava o Flamengo como favorito, né? E na prática foi o que aconteceu. O Flamengo já começou o jogo bastante incisivo, pressionando, como a gente fala aqui, com linhas altas, a equipe tunisiana. E logo aos 16 minutos, encontrou aí o seu primeiro gol, numa jogada que saiu pelas laterais, né? Bons cruzamentos, um cruzamento de um lado e para o outro, né? Que acabou aí nos pés do Arrascaeta, que conseguiu pegar um belo chute de primeira e abriu o placar para a equipe carioca. No decorrer do primeiro tempo, o Flamengo continuou fazendo uma alta pressão, mas não criou grandes chances, mas também não sofreu nenhum susto. Já no segundo tempo, a equipe carioca começou até o jogo num ritmo ainda elevado, igual ao primeiro tempo, mas no decorrer da partida, depois de ter feito o segundo gol numa bela enfiada de bola do Jorginho, que fez sua estreia pelo Flamengo fora de casa, né? Até num outro país, é curioso, quando um jogador estreia fora assim, até do próprio continente. Mas o Jorginho, então, deu um belo passe aí para o Luiz Araújo, que fez um belo gol, né? Um chute ainda dentro da área, mas de longe do gol, né? E conseguiu, então, fazer o segundo gol do Flamengo, e a partir daí a equipe carioca levou o jogo com tranquilidade. Praticamente não foi ameaçada, a equipe tunisiana teve muita dificuldade em vencer, principalmente o meio-campo do Flamengo, né? Meio-campo esse que teve Arrascaeta, e Jorginho e Gerson pela primeira, né? E uma das últimas vezes, né? Uma vez que o Gerson já está fora do Flamengo, vai para o Zenit, e então a gente só vai ver esse meio-campo neste jogo. E então, para resumir, a equipe carioca fez um jogo tranquilo, conseguiu romper as barreiras aí de uma equipe que veio já jogando mais fechado, e agora a expectativa é para o próximo jogo. E agora vamos falar do Fluminense, ele que foi a última equipe a estrear nessa Copa do Mundo de Clubes. Enfrentou a equipe alemã do Borussia Dortmund. Um jogo que a crítica, antes da bola rolar, dava um certo favoritismo à equipe alemã, por ter um conjunto melhor, por jogar na Europa. Mas na prática, não foi isso que a gente viu. Muito pelo contrário, a gente viu um Fluminense não só jogando de igual para igual, mas durante toda a partida criando as melhores chances. No primeiro tempo, por exemplo, foram duas grandes chances, num jogo que foi bastante disputado. Não foi tão rápido o jogo, não foi tão lá e cá, mas foi um jogo bastante disputado, em que as equipes buscaram criar as chances à medida que as jogadas iam fluindo, de toques de bola e não de tanta velocidade. No segundo tempo, o Fluminense teve mais uma chance incrível, num dado momento da partida, que poderia ter marcado, e a equipe alemã teve algumas poucas chances, mas sem oferecer assim tanto susto, né? O goleiro Fábio fez algumas participações, mas não foi o suficiente aí para tirar o zero do placar. Então, Fluminense e Borussia Dortmund empataram em 0-0, o que deixa ainda a disputa em aberto, né? Embora seja um grupo também não tão simples, mas não também impossível de se classificar. Se o Fluminense continuar jogando dessa forma, uma forma corajosa, né, eu destaco aqui a atuação do Renato Gaúcho, que fez uma escalação de um Fluminense pronto para disputar o jogo, pronto para ser competitivo, e teve em John Arias o seu jogador mais incisivo, sua válvula de escape, que só no primeiro tempo ele criou duas grandes chances. É isso aí, Rogério e todos que acompanham o Radar Esportivo. A gente falou nesse programa, então, das equipes brasileiras que disputaram, estão disputando, né,
a Copa do Mundo de Clubes, juntamente aí com as atrações do Radar Esportivo. Até a próxima! É isso aí, Teco. Obrigado. O Teco que, a partir de agora, né, Valmício? Ele vai ser um dos integrantes aqui do Radar Esportivo, não exatamente aqui do nosso programa das quartas-feiras, né? Esse foi agora no programa de lançamento, porque se a gente passar todos os comentários aqui no programa, a gente vai acabar perdendo. Então, ele vai fazer no dia que acontecer os jogos. Então, seja bem-vindo, Teco, mais um grande parceiro com a gente aqui no Radar Esportivo. É isso aí, a gente vai ter o Teco, né, falando do Mundial, né, Rogério? Seja bem-vindo, a gente está muito feliz de ter a sua participação aqui, né, direto do Sorocaba aqui para Tijucas aí, para o nosso esporte do Radar Esportivo. Mais um reforço aí para a nossa equipe. No último sábado, Valmício, a gente também foi a abertura do Mundial e a gente gravou também aí um especial do Radar Esportivo também, que teve a participação do nosso antigo colega aqui do Radar Esportivo, Gustavo de Simas, também participou, e a gente fez aí uma avaliação aí bacana, tanto do Super Mundial, quanto dessas duas atuações do Lancelotti na seleção brasileira, aí, que também pegou um time aí que tem que mostrar serviço, né? Assim, o Brasil tem um time interessante, mas já não é aquele time de estrelas que a gente era acostumado nas antigas, né, Ramiro? Isso, Rogério, mandar um abraço pro Gustavo, né? O ano passado esteve conosco aqui, né? Abração aí, e teve a participação dele com nós também aí agora, né, Rogério? Vamos falar um pouco de seleção, né? A seleção ali com o Ancelotti, Rogério, eu acredito assim, ó, o Ancelotti só deu um pouquinho de corte pro pessoal ali, mas eu acredito que ele vai fazer muitas mudanças na seleção ainda. A nossa seleção, até no dia da Copa, eu acredito que com a experiência, né, do Ancelotti vai mudar muito. E pode contar que eu tô falando hoje para vocês, que o que vai mudar rapidamente é as nossas lateral. Eu acho que vai ser muito fraco, Rogério, de lateral esquerdo e lateral direito. Então eu acredito que o Ancelotti, professor Ancelotti ali, o famoso Mister que eles falam, né? Lá na Europa é Mister, né? O Mister vai mexendo nessa lateral aí. E o Casemiro jogou com ele no Real Madrid, né? Mas o Casemiro que abre o olho, porque eu acho que o professor também, não sei se não vai botar ele no banco, tá? Aí fica a dica. E a gente, claro, o objetivo principal do Radar Esportivo aqui, desse das quartas-feiras, é trazer informações sobre o futebol amador. Mas agora, claro, chegando o Super Mundial, a gente queria também trazer um pouquinho dos times brasileiros no Super Mundial. Por isso que a gente acabou convidando o Teco, que já esporadicamente participa aqui do Galera Mix de uma forma geral, né, com os podcasts e tal, e agora ele aceitou o convite, então, para fazer essa participação, né, os comentários aí dos times brasileiros no Super Mundial. E de vez em quando a gente faz um Radar Esportivo desse de formato de podcast também, com outros temas, né? Mas eu e o Valmício estaremos aqui até o final do campeonato, né, Valmício? Trazendo tudo sobre o futebol amador de Tijucas, resultados, classificação, as rodadas aí, dando nosso comentário. De vez em quando dá, a gente vai lá no campo, né? A gente vai reforçar um pouco dessas coberturas aí. E a gente, mais uma vez, agradece, então, você que esteve conosco até agora. Lembrando para você se inscrever, para você que não está inscrito ainda, e dê aquele like para ajudar a gente, para mais pessoas verem. Um abraço para todo mundo. Semana que vem a gente está de volta. Valeu, abraço. Uhul! Radar Esportivo.